carinho que vocês demonstraram para mim ontem. Foi uma surpresa que eu recebi. Me emocionaram. Não esperava ver o vídeo com vocês dando parabéns pela participação. Muito obrigado mesmo. Viu? Deus abençoe e retribua muitas vezes mais. Tá certo? Opa, estamos ficando sem luz? A luz já foi embora. Então, tomara que aguente. Vamos ver se não aguentar, a gente segue. Bom, vamos direto ao assunto. Pega a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. E vamos ver aquela passagem que está ali na tela. Lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. O título da nossa mensagem hoje é o que diz esse texto aí. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Acharam? A gente vai colocar ali na tela, mas é importante você acompanhar na sua Bíblia também, né? Afinal, a Bíblia é para ser manuseada, né? Ou ligada também, se você está usando uma Bíblia digital, não tem problema. Mas é bom você conferir por você mesmo, né? Todo mundo achou? Quem gostaria de ler para a gente? Leio. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peço que você quer que eu lhe dê. Então Deus falou isso para quem? Salomão. E o que ele falou? Peça o que você quiser e eu lhe darei. Peça o que quiser e eu lhe darei. Alguém já chegou para você e falou isso? Peça o que você quiser e eu vou te dar? Ninguém seria louco, né? Ou ninguém teria condições de dar aquilo que a gente iria pedir, né? Sabe? Há uma fábula que nos diz o seguinte: existe uma lâmpada mágica e dentro dessa lâmpada, se você esfregar, sai um gênio, e esse gênio, ele te concede o quê? 3 pedidos. E aí você pode pedir o que quiser, que o seu desejo vai ser atendido. Bom, se isso fosse verdade, meu primeiro pedido ia ser logo assim: eu quero ter não só 3, mas um monte de pedido infinito, né? Aí eu já ia poder pedir muita coisa. Mas é óbvio que isso aí é uma fábula, né? Isso é um conto lá da Pérsia, do Oriente, aquele lugar lá, mas isso de verdade nunca aconteceu, tá? Então eu não creio nisso não, tá, gente? Não me interprete mal, não. Não estou aqui ensinando mentira, não. Isso nunca existiu, não existe, nunca existirá. Tá certo? Mas realmente seria muito bom se alguém falasse isso, né, Vanderlei? Já pensou? Nossa. Se eu chegasse e falar: Vanderlei, pede o que quiser. O ruim é que eu nem ia poder te dar muita coisa, né? Agora, se o Vanderlei falar para mim: pede o que quiser que eu te dou, ele é o homem do dinheiro, né? Aí eu estou feito, né? Mas, brincadeiras à parte, realmente assim, é algo que deixa a gente empolgado, pensar na possibilidade de poder pedir o que a gente quiser e então poder receber. Algumas pessoas podem ficar até com inveja de Salomão, né? Falar assim: mas por que logo Salomão? Por que não comigo, né? Porque Deus chegou para Salomão, eu não dou uma sorte dessa, né? Já pensou Deus falar para você? Seria maravilhoso, não seria? Bom, mas vamos ver o que outras passagens da Bíblia falam. Será que Deus falou isso só para Salomão mesmo? Será que Deus não está dizendo isso para outras pessoas também? Boa noite, família. Boa noite. Então, vamos ao próximo texto bíblico. Então, abra agora em João 14, 13 a 14. Mas se você quiser, também pode acompanhar ali na tela com a gente. Tá certo? São João 14, versículos 13 a 14. Todo mundo achou? Olha o que Deus está falando aqui. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Então Deus está falando, Reginaldo, que tudo que você pedir, Ele vai fazer. E Ele diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não está aí na Bíblia de vocês? Mesmo que eu botei aqui? Então não foi só para Salomão, olha que coisa boa, né? Não foi só para Salomão,
Se está na Bíblia, é para a gente também. Exato. E olha o que Deus está falando. Olha a segunda palavra ali. Tudo. Não é só alguma coisa, tudo. Se você pedir, tudo Deus vai fazer. Ah, pastor, mas não é bem assim. Nem tudo que a gente pede, Deus faz. Veja, Ele que coloca condições. A gente precisa pedir em seu nome. Em nome de Jesus. Né? E com um propósito. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmão Wagner, se você pedir uma Ferrari novinha para Deus, pode ser que Deus não te dê. Não porque Ele não te ama, não porque Ele não consegue, não porque Ele não pode, mas porque isso não vai ser para a glória do nome dele, entendeu? Vai ser só para a tua vaidade, para o teu prazer. Então, tem um ditado que fala assim: Deus não dá asa à cobra. Deus, Ele não dá, às vezes Ele não te dá uma moto daquelas super potentes para você nem se matar nela. Então, tem coisas que o melhor é o não do que o sim. E Deus explica: olha, se vocês pedirem meu nome, eu farei. Então aqui nós temos a primeira condição que Deus coloca. Mas se a gente cumprir a condição, não vai ser só Salomão, vai ser para todos nós. Deus vai dar o que a gente pedir. Agora vamos a outro texto, João 15. Avança aí na sua Bíblia, um capítulo à frente. João 15, versículo 7. Deus está falando também que vai dar tudo que a gente pedir, mas Ele coloca uma outra condição. O que Ele diz aí? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então veja, tem uma dupla condição aí, né? A gente permanecer com Deus e a palavra de Deus permanecer na gente. Aí, se isso acontecer, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito, amém? Amém. Olha que maravilha. Já pensou Deus concedendo tudo que você pedir? Mas para isso, você precisa permanecer nele. Tem gente que começa bem, animado, vem para a igreja, começa a ler a Bíblia, começa a ser fiel a Deus, mas depois desanima, se chateia com uma pessoa aqui, se chateia com outra ali, começa a achar o que tem lá fora mais interessante, aí não permanece em Deus. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Quanta gente começa uma coisa e não termina? Tem gente que começa, vou entrar na academia, começa animado e daqui a pouco sai. Tem já, vou fazer um curso de inglês, começa animado e para. Vou começar uma dieta, e começa ali, daqui a pouco para. Começa um relacionamento, daqui a pouco termina. Eu tive um professor de teologia que ele fez uma teologia, me inventou uma palavra. Ele falou assim: não adianta ter só iniciativa, tem que ter acabativa. Acabativa é uma palavra que não existe, não está no dicionário. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não adianta só começar bem, tem que ir até o final. Permanecer, perseverar, ser fiel até a morte. Então, não adianta você ter aceitado Jesus um dia e depois abandonar. Tem que continuar. Nos dias bons e maus, nas horas difíceis eu faço. E a palavra de Deus permanecer em você. É o assim diz o Senhor que importa, é o que a Bíblia diz. E não o que eu acho, o que você acha, o que outra pessoa acha. Então, cumpriu essas condições aí, Deus está falando que vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Que maravilha, né? Que maravilha. Agora, vamos ao texto seguinte. Agora vamos sair do Evangelho de João e vamos para o livro de Salmos. Vamos lá para o meio da Bíblia. Salmo 37, verso 4 e também o verso 5. É um texto muito conhecido, principalmente o verso 5. O verso 5 acho que todo mundo aqui sabe de qual. O 4 eu não sei, mas o 5 eu tenho certeza. Né, Calma? Você conhece o verso 5 aqui, não conhece? Agora o verso 4 também é importante. O que diz ali? Agrada-te do Senhor e Ele vai fazer o quê? Olha que coisa maravilhosa. Seu coração está com vontade de uma coisa, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. E aí ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? Então, você fez a sua parte, Deus vai fazer todo o resto. Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Olha que maravilha. Mas tem condição aqui também. E qual é a condição? Agrada-te do Senhor. Esse agrada-te, ele tem um duplo sentido. Significa que tanto eu tenho que estar satisfeito com Deus, porque tem gente que não se agrada do Deus que tem.
Tem gente que bota defeito em Deus. Tem gente que fala, não, Deus devia ter feito isso, Deus devia ser assim. Se eu fosse Deus, faria diferente. Tem gente que tem essa petulância de falar que sabe mais do que Deus. Tem gente que crê em Deus, mas não crê em Deus do jeito certo, né? Crê que Deus não é o Criador, que não é só o ateu, crê que Deus não existe. Não, tem gente que crê que Deus existe, mas que não é o Criador. Tem gente que crê que Deus criou o mundo, mas que não continua agindo no mundo. É a teoria do Deus relojoeiro, sabe como é que é? O relojoeiro, ele monta um relógio, dá corda, vende, a pessoa compra, vai embora e nunca mais vai o relógio. Então ele construiu o relógio, mas ele não sabe mais que fim levou o relógio. Não sabe com quem está, onde está, se está bem, se está mal. Tem gente que acha que o mundo está ruim desse jeito porque Deus não atua mais no mundo. É um pensamento errado. Porque Deus é um Deus vivo. Falou comigo hoje, e eu tenho certeza que com você também. Então é um Deus que responde, que nos ouve. É um Deus que atua, é um Deus que sustentando o mundo. Se não fosse Deus, o diabo teria destruído todos nós. Então, a gente precisa conhecer Deus e precisa estar feliz com o Deus que a gente tem. A gente só não está feliz com Deus se a gente não conhece a Deus de verdade. Porque tem gente que pensa que Deus é mau. Não, Deus é o culpado do mal que há no mundo. Tem gente que pensa isso. Tem gente que acha que Deus é meio bom, meio mau. Né? Tem gente que tem uma visão errada. Tem gente que acha assim, Deus levou minha mãe, levou meu pai, tipo assim, Deus me roubou a pessoa que eu amava. É um pensamento errado. É um pensamento errado. Então Deus precisa ser conhecido, entendido, para a gente estar feliz com o Deus que tem. Porque senão a pessoa vai querer um Deus melhor, como se fosse possível, né? Não há outro Deus. Deus é incomparável. Então a gente precisa estar satisfeito. Eu me agrado do Deus que eu tenho. Agora, por que eu falei que é duplo sentido? Porque eu também preciso agradar a Deus. Será que Deus está satisfeito comigo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que Deus, quando pensa em mim, Ele fica triste ou feliz? Então eu preciso agradar a Deus. Então, se eu estou feliz com Deus e Deus está feliz comigo, então Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Entendeu? Agora, para isso acontecer, é necessário, para Deus dar tudo o que a gente pedir, para Deus conceder tudo o que a gente deseja, é necessário uma maturidade espiritual. Lembra que eu comecei falando assim, alguém já chegou para você e falou, pede o que quiser que eu vou te dar? Ninguém nunca falou isso com vocês, né? Mas eu fiz o teste. Essa menina ali, minha filha, hoje ela está esperta demais, tem 11 anos. Mas quando ela era miudinha, eu fiz um teste com ela, né? E aí eu falei assim, filha, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ela não pensou duas vezes. Hoje você não fala não. Não sou louco. nem a outrazinha ali menor eu falo mais. Mas na época ela falou assim, eu quero uma bala. Olha só, né? Uma bala. Que menina modesta, né? Já que o negócio dela era bala, né? Podia pedir um saco de bala, um caminhão de bala, né? Mas não, pediu uma, não pediu nem duas, não, uma. Eu dei a bala para ela, tá? Só para vocês estão curiosos aí. Mas eu me arrisquei, né? Hoje nem sonhando, hoje. Então, é fácil rir de uma criança que pede uma bala. Mas às vezes nós, com Deus, somos iguaizinhos crianças. Deus, Ele quer nos abençoar com tantas coisas e a gente não sabe pedir. Inclusive Deus fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Diz a Bíblia. Você não recebe porque pede mal. Se você soubesse pedir direito, vocês vão receber coisas melhores. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, lá no céu, Deus, Ele tem uma espécie de um almoxarifado, um depósito, assim, sabe? Imagina um monte de prateleira. E aí quando a gente chegar lá no céu, Deus vai trazer os salmos assim e vai falar assim, ó, tá vendo aqui? Tudo que está aqui, guardado aqui nessas prateleiras, estava tudo reservado para você lá na terra, para a sua vida ser melhor, ser mais leve, ser mais fácil. Era só você pedir que estava aqui separadinho para você levar. Mas ficou aqui guardado. Sabe por quê?
você não pediu. Veja, Deus vai falar isso para os salvos, não é para os perdidos, não, para os salvos. Quem vencer, quem chegar no céu, vai chegar, mas tendo sofrido mais do que precisava, tendo passado mais aperto do que precisava. E aí Deus vai falar, estava tudo aqui, era só você pedir. Então por que a gente, sabendo disso, por que a gente não pede? Ele mesmo manda, ele fala, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Porque todo o que pede, o que acontece? Recebe. O que busca, o que acontece? Encontra. E o que bate, o que acontece? A porta é aberta. Deus está ansioso, igual você está ansioso para ganhar, Deus está ansioso para dar. Só que você não pede. Pede mal. Pede não é para a glória de Deus, não é para honrar o nome do Senhor. A gente é tolo, a gente é igual uma criança que pede uma bala. Entendeu? A gente tem que pedir coisas que vão edificar a igreja, que vão apressar a pregação do Evangelho, que vão fortalecer a nossa vida espiritual, que vai trazer paz, que vai trazer amor, que vai trazer união, que vai, sabe, às vezes a gente pega muito coisa material, coisa passageira, e tudo que não é eterno é inútil. A gente tem que pensar melhor. A irmã White, ela usa uma expressão que eu gosto muito, ela fala assim, temos que ter nobres aspirações, ou seja, temos que ter desejos, anseios mais elevados, mais nobres, mais sublimes. Ser ganancioso é pecado. Agora, isso não significa que você não pode sonhar. Você pode ter ambição. Ambição não é ganância, entendeu? Você pode ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um celular melhor. É uma ambição. Agora, a ganância é colocar as coisas acima da pessoa, ser desonesto, pisar nos outros, né? Focar mais nas coisas do que nas coisas de Deus. Então isso que a gente não pode fazer. Mas se a gente for sábio, a gente vai saber pedir. Então vamos voltar para o texto de Crônicas. Vamos voltar para 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Então Deus falou para Salomão que ele podia pedir o que quisesse que ele ia dar. E o que Salomão pediu? Então no verso 10 nós encontramos o pedido de Salomão. Será que Salomão pediu riqueza? Será que ele pediu palácio para ele morar? Será que ele pediu para Deus destruir os inimigos? Para ele viver para sempre? Para ele ter ótima saúde? O que ele pediu? Sabedoria. Conhecimento. Isso, irmão Sebastião. Ele pediu 2 coisas. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. E ele explicou ainda para Deus por quê. Para que eu saiba conduzir na testa deste povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Me colocar à testa significa me colocar à frente, adiante. Salomão era rei, certo? E um rei naquela época, ele tinha uma tríplice função. O rei, ele era o líder político, né? Ele reinava. Ele também era juiz, olha aqui, ó. Ele julgava. E ele também era sacerdote, ele era uma espécie de pastor do povo, entendeu? Então se o rei era fiel a Deus, o povo todo era. Se o rei não era, o povo todo caía em apostasia também. Então ele era o líder espiritual. Então era uma responsabilidade muito grande, né? Se eu que não sou juiz, nem sou rei, só na função de pastor já é uma responsabilidade muito grande, imagina Salomão com essa responsabilidade tripla. Então ele pediu a Deus o quê? Sabedoria e conhecimento para ele cumprir, como os provadores dizem, fielmente a parte que lhe corresponde. E lhe correspondia cuidar do povo de Deus. Então ele falou, então me dá sabedoria e conhecimento que eu vou cuidar bem do seu povo, Senhor. Ele explicou para Deus. E então nós vamos encontrar aqui nos versos 11 e 12 seguintes, qual foi a resposta de Deus. Vocês acham que Deus ficou feliz ou triste com o pedido de Salomão? Olha só. Disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e você não pediu riqueza, não pediu bens, não pediu honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco você pediu longevidade para viver muito, mas sabedoria e conhecimento você pediu para poder julgar o meu povo sobre o qual eu te constituí rei. Então sabedoria e conhecimento serão dados a ti, e eu te darei riquezas, e te darei bens, e te darei honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, depois de ti não haverá teu igual. Amém? Vocês entenderam o que Deus está falando aqui? Deus ficou tão feliz que Salomão não pediu besteira, que Deus falou assim: eu vou te dar sabedoria,
eu vou te dar conhecimento, mas eu também vou te dar o que você não pediu. Você vai ser honrado como ninguém foi, você vai ser rico como ninguém foi. E de fato, nunca houve no mundo um homem tão sábio quanto Salomão, e nunca houve no mundo um homem tão rico como Salomão. Nem Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, esses homens hoje são mendigos perto de Salomão. Salomão, o homem mais rico de todo o povo. Lê depois o resto do livro de 2 Crônicas, você vai ver. Vinha rei de todo mundo para aprender com Salomão. Os reis tinham um problema lá no seu país, não sabiam o que fazer e consultavam Salomão. Salomão era o Google da época. Falava: Salomão, todos os problemas, e assim que eu faço. Salomão dava a solução. Eles estavam tão felizes que eles davam um monte de riqueza. E Salomão vai ficando cada vez mais rico. Presentes e presentes. Você pega, quando tem a rainha de Sabá, ela chegou lá, Salomão ajudou ela. Ela deu não sei quantos mil bois, não sei quantos mil ovelhas, não sei quantos mil camelos, não sei... É assim, todo mundo ia dando e Salomão prosperando, tudo que ele fazia dava certo, prosperava. Então, ele focou nas coisas de Deus e Deus focou nas dele. Se ele pensasse só nele, ia dar tudo errado. Mas Deus deu riqueza, bens e honra como ninguém havia tido antes e ninguém depois dele teve. Então perceberam que é importante buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você falar: não, primeiro eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr aqui, correr ali, se sobrar tempo eu busco a Deus, aí não vai dar certo. Mas se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus não vai deixar faltar o teu. O profeta já havia dito: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Portanto, a resposta de Deus nos ensina muita coisa. Mas está tudo lindo, está tudo muito bonito. Mas eu quero aqui jogar um espinho aqui para vocês. Nós lemos ali que Deus vai satisfazer o desejo do nosso coração. Foi? Mas a Bíblia nos fala em Jeremias 17, verso 9, que o nosso coração é enganoso. Que tudo que o nosso coração quer é coisa ruim. Nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Então, como é que Deus vai satisfazer o que o nosso coração quer? Vamos brincar de na mira da verdade aqui? Vocês já viram no Novo Tempo? Então, vocês são Leandro Quadros, eu estou jogando a pergunta para vocês agora. E aí, como é que vocês explicam isso aí? Se a Bíblia fala que Deus vai satisfazer o desejo do teu coração, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração, como é que a própria Bíblia me diz que tudo que meu coração quer é mal, é corrupto? E agora? Pode falar, Macida. Primeiro a gente tem que pedir a Deus um coração novo. Acertou na moça. Parabéns. Parabéns. Um coração transformado. Que Deus faça uma cirurgia, um transplante, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você entrega o volante da tua vida nas mãos do Espírito Santo. Então, lembra das nobres aspirações que eu falei? O teu coração não vai ser tolo e imaturo mais. O teu coração vai desejar as coisas para o bem da causa de Deus. E aí, com esse novo coração, Deus pode satisfazer a sua vontade, porque você não vai estar mais movido pelo engano. Sabe? Às vezes Deus nos dá alguma coisa e nem é para o nosso bem, mas é para a gente, desculpa o termo, quebrar a cara e aprender com nossos próprios erros. Muitas pessoas recebem o dom de Deus, mas não usam o seu dom para Deus. E aí às vezes passa por aflições, passa por provações, e Deus não permite provação maior do que a gente pode suportar, mas às vezes, embora a gente possa suportar, a gente luta sem Deus e a gente fracassa. Então é muito triste a gente ver, por exemplo, quase todos vocês aqui, em algum momento da vida de vocês, conheceram o Evangelho. Eu tive o privilégio de já nascer num lar cristão. Então, isso foi bom porque eu não precisei experimentar o mundo, né? Mas alguns, que assim como eu, não experimentaram o mundo, têm a curiosidade. Eu quero experimentar o mundo. E aí vão lá ver como é. E às vezes vão e não voltam, né? Então eu queria falar aqui de alguns nomes conhecidos e desconhecidos. De desconhecido, por exemplo, eu tenho amigos pastores que dentro de casa e na igreja só aprendem o que é certo,
mas vai experimentar o mundo e acaba abandonando os caminhos do Senhor. Eu tenho um amigo pastor que o filho dele está preso, porque mexeu com coisa errada. Não precisava, não estava faltando nada, mas foi tolo. Alguns recebem o dom de Deus e não usam devidamente. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Estão vendo ali dois nomes bem famosos da música popular? Elvis Presley é o chamado rei do rock. Esse homem revolucionou a música no mundo. Mulheres do mundo inteiro se jogavam aos seus pés e desmaiavam literalmente, né? E muitos não sabem como foi o começo da vida de Elvis Presley. Elvis Presley foi criado na igreja. Tinha o dom de cantar. Você encontra na internet, DVDs, YouTube, documentários, ele cantando em quartetos, se apresentando na televisão, cantando hinos que tem no nosso cenário. Ele gravou LPs e mais LPs, muitos LPs de música gospel. Ainda ontem eu estava mostrando com uma pessoa, a pessoa estava admirada. Uma voz maravilhosa. O tio dele era pastor. Olha que influência na família. O pai dele era diácono na igreja. E ele aprendeu os caminhos do Senhor, cantava, participava da igreja igual vocês estavam aqui cantando. E daqui a pouco vai cantar de novo. Mas lembra que eu falei? Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta ter só iniciativa, tem que ter acabativo. E ele infelizmente começou bem, mas terminou mal. E sabe como ele morreu? Morreu de overdose nas drogas. Foi encontrado morto na banheira de um hotel. Ao lado de Elvis está aqui, talvez vocês conheçam menos, mas a Whitney Houston é conhecida até hoje como a mais bela voz feminina de todos os tempos. Ela é a pessoa do mundo que mais ganhou o Grammy. O Grammy é o Oscar da música. É o maior prêmio que se pode dar para um cantor. E ela é a pessoa que mais ganhou já em toda a história. E ela, assim como Elvis, cantava na igreja. Você encontra na internet vídeos dela cantando coral. Coral atrás e ela solando ali. A voz dela já destacava. Ela menininha, adolescente assim, pré-adolescente, tamanho da minha filha assim mais ou menos. Já tinha um vozeirão incrível. E o pai dela era pastor. Então isso para mim tem peso, eu sou pastor. O pai dela era pastor, ela cantava no coral da igreja, uma voz linda, mas assim como Elvis se deixou levar pelos aplausos, pelos elogios, pelos convites, né, pelo dinheiro, pelo prazer, e em vez de usar o dom para Deus, lembra que eu falei? É para a gente pedir para a glória de Deus, em nome de Deus, para a causa de Deus, e não pedir para você, para eu ficar rico, para eu ter prazer, para eu curtir. Ter ambição é bom, ter ganância é pecado. E a Whitney, além de cantora, virou atriz. Tem um filme muito bonito e famoso chamado Guarda-Costas, com ela, onde ela atua e ela canta, entre outros. Mas ela também destruiu sua vida, morrendo com a idade parecida com a que eu tenho, nas drogas também. Para piorar, a filha dela, Bob Houston, também cantora, também morreu jovem nas drogas também, seguindo o exemplo da mãe. Precisava. Filha de pastor, criada na igreja, cantava no coral. Não estava muito bom usar o dom que Deus deu para a glória de Deus, mas achou pouco. Essa igrejinha aqui de Ouro Preto pequena, aquelas mesmas pessoas de sempre, povo desanimado, eu vou curtir o mundo. Lá fora tem coisa mais interessante, tem música melhor, tem amizade melhor, tem diversão melhor. E olha aí. Então, cuidado com o que você pede, porque às vezes, se você receber, pode não ser bom. Às vezes é melhor não. O não ensina mais do que o sim. A derrota ensina mais do que a vitória. Não estou aqui desejando o fracasso de ninguém, mas é para a gente aprender a ser sábio e ter cuidado com o que a gente deseja. A gente já leu em João 15, verso 7, a importância de permanecer com Deus. Então, o segredo não está no que vamos receber, e sim na permanência em Deus. Porque o melhor prazer
o que tem mais valor na nossa vida não é o que podemos receber de Deus, mas estar na presença de Deus. Eu não sei se vocês entendem, mas, por exemplo, Deus ele pode me dar isso aqui. Mas se eu só busco a Deus para receber o que eu quero, então eu não amo a Deus, eu amo o que eu quero. Entendeu? Deus é apenas um meio para eu conseguir o que eu quero. Perceberam o perigo? Eu não estou nem aí para Deus, mas já que sozinho eu não consigo isso aqui, aí eu vou pedir a Deus, aí Deus vai me dar o que eu quero. Então eu não amo a Deus. Agora, quando a gente ama a Deus, a gente sabe que ter ou não ter não importa. Ser ou não ser não importa. Estar ou não estar não importa. O que importa é a nossa relação com Ele. Porque se a gente permanecer com Deus, a gente vai ter o principal. O principal. A diferença da vida não está em ter coisas, mas andar na presença de Deus. Porque andando com Deus, tenha você saúde ou não, tenha você dinheiro ou não, tenha você família ou não, tenha você poder ou não, nós seremos como Enoque, que andou com Deus. O que Deus fez com ele? Deus falou: Enoque, a nossa amizade está tão bonita, vem morar comigo aqui. Levou Enoque para o céu e está lá até hoje. Vocês sabem que não é todo mundo, né, que vai. Então, Enoque estará com Deus. E o mesmo vai acontecer conosco. Quando Jesus voltar, isso vai ser muito em breve. Eu quero mostrar algumas passagens aqui antes da gente encerrar. O Salmo 37, versos 7 a 9, fala sobre como nós devemos agir quando não recebemos aquilo que nós queremos. Gostaria que você acompanhasse na tua Bíblia também. Salmo 37, de 7 a 9. Isso é muito bom. Às vezes você fica triste porque seu time perde, porque o seu político perdeu, porque o seu relacionamento terminou, porque alguma coisa na sua vida deu errado. E olha o que a Bíblia fala: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Ou seja, não tenha inveja dos outros, não cobice nada dos outros. Não fique assim por causa das pessoas que levam a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, desígnio é desejo, né? Então assim, quem planeja coisa ruim, às vezes fica só no pensamento, mas levar a cabo é você cometer o ato, é você chegar a praticar. Você pensa algo mal e você vai lá e executa. Então a Bíblia está falando para você não se irritar por causa das pessoas que fazem coisa errada e prosperam. Porque tem gente que está lá fora vendendo droga e está cheio de dinheiro no bolso quando você está duro. Tem gente que está lá bebendo, está fumando um monte de coisa e está com a saúde melhor do que você que está com câncer. Tem gente que trai a esposa, que está na orgia, está na casa com um prostíbulo e está dando gargalhada enquanto você está sendo fiel a Deus e está sofrendo, às vezes com a solidão, com o divórcio, com a viuvez, com alguma coisa nesse sentido. Então o que a Bíblia está falando? Não se irrite porque tem alguém do seu lado prosperando por caminhos errados. Deus é justo, mas o mundo é injusto. Nesse mundo aqui acontece coisa boa com gente ruim e acontece coisa ruim com gente boa. Não pense como os amigos de Jó pensavam, que ficavam: vai Jó, confessa teu pecado. Para estar acontecendo tanta coisa ruim na sua vida assim, você cometeu algum pecado, você fez alguma coisa errada, que Deus está zangado contigo, Deus está te amaldiçoando. Não é assim que Deus atua. Você pode ser o cristão mais fiel do mundo, mas você pode sofrer como Jó. E você pode viver uma vida toda errada e está indo tudo bem. Mas está indo tudo bem agora. Se você não se converter, o juízo chegará. Então qual é o conselho de Deus? Deixa a ira de lado, abandone a sua fúria, não fique impaciente, porque certamente isso vai acabar com mal. Quem está rindo hoje, amanhã vai chorar. Se for desonesto, se for infiel, entendeu? Não pense só no hoje. Jovens, adolescentes, não precisa vocês serem chatos como nós adultos, mas não pensem só no hoje. Não sejam inconsequentes. Toda ação gera uma reação. Todo ato traz uma consequência. Aquilo que a gente planta, o que acontece depois? A gente colhe.
amor, só vai colher coisa boa. Ah, mas eu estou colhendo coisa ruim. Calma. Tudo passa, meu filho. Não vai ser para sempre. Deus é justo. Se a justiça não vem aqui na terra, vem no céu. Isso é certo. Então, o conselho de Deus é esse. Porque os malfeitores, o que vai acontecer com eles? O que a Bíblia diz? Serão exterminados. Não vão entrar no céu, vão ser destruídos. Mas os que esperam no Senhor vão o quê? Amém? E que terra é essa que a Bíblia está falando aí? A terra prometida, a terra santa. Então não tem inveja de ninguém. Ainda no Salmo 37, a gente leu aqui o 7 até o 9, né? Agora vamos ao 16. Olha o que diz aí. Mais vale o quê? O pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Amém? É melhor você... Olha, não sobrou nada esse mês, só deu para pagar ali o último boleto. Mas você bota a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Entendeu? Tem gente aí que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, mas não tem paz, porque é um mentiroso, porque vive uma vida de falsidade, não está nem para a família, não está nem aí para os amigos, vive uma vida mentirosa, vive uma vida errada, não está em paz com Deus. Então, tem gente que vive fazendo as coisas erradas, sabe? Ainda ontem eu conversava com a irmã Lúcia, ela estava falando que ela convidou uma vizinha dela para a igreja, e aí ela falou assim, não quero ir não, porque eu não posso ir na presença de Deus não, porque eu estou errado, ela falou assim, eu vivo fumando meu baseadinho, tipo assim, ela falou com carinho, né? Que ela não largou a droga dela, né? A maconha dela, então ela não queria ir para a presença de Deus por causa disso. Então assim, tem gente que está aí na curtição, não sabe, né, que está contra Deus. Olha o que diz o verso 25, desse mesmo Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo separado, nem a descendência mendiga no pão. Eu já tinha mencionado esse verso no começo. E o verso 39 fala que vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Está vendo? Então, se você for justo, você pode estar sofrendo agora, mas no dia da tribulação, Deus vai te fortalecer. E o texto que a gente também já mencionou, mas vale a pena aí, se você quer anotar, está em Tiago 4:3, dizendo que só pede e não recebe quem pede mal. Então talvez você tenha que mudar o que você pede, o jeito que você pede, o propósito que você pede. Porque quando você aprende a pedir, tudo que você pedir, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, você vai receber. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém? Amém. Então, não foi só Salomão. Deus está dizendo para cada um de nós, cada um de vocês, peça o que você quiser e você vai receber. Amém. Você só não vai receber se não quiser. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Isso. De fato, assim como foi cantado, nós o veremos. Para isso, vamos desejar, vamos nos preparar, vamos anunciar e vamos clamar, né? Vamos pedir. Como a gente falou aqui do início ao fim do culto, vamos aprender a pedir. E vamos pedir, venha logo, Senhor Jesus, me salva, sonda o meu coração, vê se há algo mal em mim, limpa meu ser, perdoa meu pecado e me leva para o céu. Oremos. Querido Deus, obrigado, porque hoje vimos com uma forma muito clara que o Senhor é um Deus generoso, que o Senhor está mais interessado em nos dar e nos abençoar do que a gente pedir. O teu livro sagrado diz que a palavra nem chegou na nossa boca e o Senhor já está agindo para atender o nosso pedido. Como é bom ter um Deus assim. Como é triste ver pessoas que não te conhecem ou que são indiferentes, buscando o que querem em lugares errados, com pessoas erradas, sabendo que podem receber melhor do que sonham se buscarem com o Senhor. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a sermos sábios, a ter nobres aspirações, a ter a mente e o coração de Cristo. Ajuda-nos
a realmente te conhecer e conhecer os teus caminhos, Senhor, Amém. para que nele possamos andar pelo teu poder e pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque entendemos que precisamos desejar coisas para o bem coletivo, para nutrir a igreja, para avançar na pregação do Evangelho, para que Cristo volte logo. Amém. Portanto, salva-nos, Senhor. É o que nós mais queremos. Envia teu Espírito, é o que nós mais precisamos. Ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A todos, desejo uma ótima noite, um ótimo restante de semana. Deus abençoe e mais uma vez obrigado pelo vídeo.